Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar com vocês um assunto muito importante, que justamente é sobre imposto de renda, tá bom? A gente está chegando aí estamos já no meio, né, da declaração e no caso nós vamos dar algumas dicas aí para vocês e com certeza vocês vão gostar muito dessas dicas. Hoje nós vamos trocar uma ideia, conversar com o Leonardo Tenório, da Tenório Assessoria. Antes de iniciarmos, a gente queria falar um pouco quem é o Leonardo, né? E eu vou chamar sempre Léo, pela intimidade que a gente tem, tá bom? Mas o Léo, ele já tem 28 anos de mercado ele já trabalha com contabilidade há 28 anos. O Léo é formado em contabilidade e também tem o curso de Direito, certo? A nossa história da Monte Sinai em relação a Léo faz um bom tempo que nós caminhamos juntos. Já tive outras empresas fora a Monte Sinai Imóveis e nessa outra empresa que eu tinha também, o Léo já era nosso contador. Então, em parceria, nós já temos 23 anos que nós trabalhamos nessa parte de contabilidade, né? O Léo também, só para dar um histórico, ele hoje trabalha com a equipe em média de 25 funcionários, né? E também é uma média de 300 clientes que ele atende, entre Pernambuco, Alagoas e um pedaço pequeno da Bahia, tá certo? Só lembrando também que vários médicos também fazem as suas declarações também com o Leonardo, né? E de antemão a gente quer agradecer ao Léo também, porque a gente sabe, diante dessas informações que eu passei, o Léo é muito ocupado, é uma pessoa que tem uma demanda muito alta, mas mesmo assim ele parou para a gente trocar essa ideia, tá bom? De antemão também, pessoal, a gente quer informar que esse vídeo é um vídeo um pouco longo, tá certo? Aqui esse vídeo não é para a gente florear, não é para a gente falar coisas rasas. Na realidade a gente vai ser mais denso na nossa conversa. E se você quiser, no caso, ter lucro, se você quiser evitar a perda desnecessária do seu dinheiro, você fica até o final, que no final a gente vai dar dicas de como você pode ter isenção, tá certo? Ou desconto no imposto de renda. Nós vamos fazer algumas perguntas para o Léo e na medida que a gente vai conversando, trocando uma ideia aqui, o Léo vai, na medida do possível também, passando esse feedback aí para vocês, tá bom? Eu queria saber primeiro com o Léo qual a data que começa a declaração de imposto de renda, né? E qual a data que também finaliza o imposto de renda. Obrigado pelo convite, Emílio, primeiramente, né? Obrigado por esse reconhecimento. E vamos aqui para a pauta, né? A data de início do imposto de renda esse ano, como em todos os outros anos, é 1º de março, tá certo? E vai se encerrar no dia 30 de abril. O ano passado a gente teve uma situação diferente, porque estava no meio da pandemia, como ainda permanecemos, né? E houve prorrogação, o ano passado houve prorrogação. Esse ano, nesse momento, o que a gente tem é o prazo normal de todos os anos, de 1 de março a 30 de abril, tá certo? Léo, vê só, existe uma situação que é informado que imóveis, uma compra abaixo de R$300 mil, não é necessário a declaração do imposto de renda. Eu queria que você falasse mais sobre isso, que tem alguns detalhes aí. Essa situação aqui de imóvel abaixo de 300 mil, a legislação, o regulamento do imposto de renda, ele fala no conjunto de bens, né? Até 300 mil reais, certo? Não estão obrigados a declarar quem possui o conjunto de bens de até 300 mil, certo? Só que tem uma situação aqui que é a aquisição do imóvel dentro do ano, certo? Então, a partir do momento que a pessoa física ela adquire um imóvel ou outro bem também, certo? No valor de quantia significativa, certo? Nesse caso aqui, um imóvel de 300 mil, é necessário que se faça a declaração de imposto de renda, porque a Receita está preocupada nessa situação da origem do recurso, que ela entende que se para adquirir um bem é necessário ter o rendimento. Então, se a pessoa não pode deixar de declarar essa aquisição e compor a origem do recurso aplicado nesse investimento, tá certo? A questão dos 300 mil reais, a não exigência de declarar é quando a gente está se referindo a bens que a pessoa já possui. E mesmo assim, se houver alguma situação que for necessário
apresentar imposto de renda, declarar, tipo, teve um rendimento tributável acima do limite de 28.500, teve alguma situação de rendimento isento acima de 40 mil, se torna necessário, a partir do momento que você é obrigado a declarar. Por outra situação, você tem que compor os bens, apresentar os bens na declaração, tá certo? Tem uma pergunta bem interessante nas nossas redes sociais, pedindo para explicar quem tem MEI, como é que ele pode fazer para declarar imposto de renda e se ele tem também a obrigação de declarar imposto de renda. Só lembrando, pessoal, o seguinte, quem tem um MEI, tá certo? Em relação à Caixa Econômica Federal, a gente não entra como comprovação de renda, tá certo? Aí você tem que sentar com o seu contador para que a gente possa fazer uma demonstração de outra forma de declarar a tua renda. Mas você que tem MEI, você também nos procura que a gente vai fazer também essa formulação da tua renda. Mas o Léo vai falar agora em relação a imposto de renda. A gente não está falando de aprovação de crédito, tá ok? Aprovação de crédito é outra especialidade da Monte Sinai Imóveis, mas nós não vamos falar agora disso. O MEI, né, que é o microempreendedor individual, ele não está, por si só, ele não está obrigado a declarar imposto de renda. Ele só é a pessoa física, o proprietário do MEI, ele só é obrigado a declarar imposto de renda se ele estiver na situação de exigibilidade. Se ele declarou através do MEI rendimento tributável acima dos R$ 25.559, que é o limite, né? Aí ele está obrigado a declarar imposto de renda. Na situação dele estar obrigado por alguma outra situação, ele tem que declarar o rendimento. Se foi rendimento, se saiu do meio o rendimento tributável, ele vai colocar o rendimento tributável na ficha de rendimentos tributáveis. Se sair o rendimento dele do MEI como isento, como distribuição de lucros, ele vai informar esse valor na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, distribuição de lucros. Outra dúvida da internauta, né, que inclusive nos colocou aqui, a Gisele. A Gisele está perguntando o seguinte, ela adquiriu um imóvel, tá certo, esse ano, e como é que ela faz para fazer essa declaração do imposto? Se tem a necessidade dela lançar no imposto de renda dela o financiamento bancário. Essa situação aí, se o imóvel, se for o único bem da pessoa, e ele até 300 mil, ele foi adquirido através de financiamento imobiliário, não há necessidade de declarar o imposto de renda. Salvo se ela tiver em outra hipótese de obrigação de declarar. Aí tem que entrar esse imóvel, tá certo? E também a gente está falando sobre o imóvel até 300 mil. Se a pessoa tiver outros imóveis que somado a essa aquisição ultrapasse os 300 mil, que é o limite, está obrigado sim a declarar. Léo, durante o ano nós temos vários gastos de várias coisas diferentes, né? Mas quais são os gastos que nós podemos juntar para fazer, no caso, um desconto do imposto de renda? E também quais são os documentos necessários para que a gente possa lançar esse imposto de renda, informar o imposto de renda? Todos os gastos, todas as despesas relacionadas à educação do titular e dos dependentes, saúde também do titular e dos dependentes, previdência privada, previdência oficial, previdência privada, todos esses gastos, eles são dedutíveis do imposto de renda. Então tem que ter os documentos guardados até por 5 anos e ser informado na declaração agora de 2021, os gastos do ano de 2020. Aí tem a redução no imposto de renda, sim. Pessoal, é muito importante também observar que nós sabemos que vocês são muito inteligentes, tem muita gente competente, tá certo, na sua atividade. Se você é professor universitário, você é muito bom naquilo que você faz. Se você trabalha no comércio, você vai ser muito bom no que você faz. O que é que ocorre anualmente? Pessoas com inteligência muito grande, mas não têm experiência do imposto de renda. Então, recorrente, o que ocorre? As pessoas estudam um pouco sobre o imposto de renda, começam a fazer esse lançamento e após vem as consequências, porque é complexo o imposto de renda, não é apenas você lançar por lançar. Todo lançamento que você faz pode ter alguma consequência. Pode não, vai ter alguma consequência. Então, assim, não é que seja Leonardo, né, a Tenor Assessoria, mas nós indicamos que sempre vocês possam também procurar um contador. Por quê? Ele vai ser especialista naquilo que ele está fazendo. Então, realmente, você vai ter uma segurança
que tudo aquilo que você está lançando vai estar ok. Certo. A documentação necessária é uma documentação que é até bem vasta, né? É necessário que vocês guardem tudo o que aconteceu em 2020 em relação a rendimentos. Então a gente vem numa sequência de quê? Fonte pagadora, as fontes pagadoras de quem tem rendimento que é de trabalho de vínculo empregatício, servidor público, tem que juntar todos esses rendimentos das fontes pagadoras. Tem que guardar também as despesas, como a gente falou na pergunta anterior, né? Todas essas despesas, tem que juntar tudo isso. Aquisição de bens, móveis e imóveis, compra e venda também. Toda transação de bens, a partir do momento que você é obrigado a declarar, você vai declarar, você tem que juntar toda essa documentação, situações bancárias, junta toda essa documentação e entrega para um contador, de preferência para um contador habilitado, né? Logicamente, tem muita gente que faz a declaração em casa, faz correto também. Se tiver segurança, faça em casa. Mas de preferência, leve para um contador, porque ele é que está ali mais atento à legislação, a todas essas... Porque muda muito. Muda muito. Então tem que ter muita atenção. Junto toda essa documentação. Outra coisa, outro detalhe. Tem gente que não tem uma renda formal, mas precisa declarar, precisa às vezes ter uma comprovação de renda para situações bancárias, situações de financiamentos, né? E que de fato movimenta dinheiro, movimenta quantias em suas contas bancárias e não tem uma renda formal. Procure um contador também, isso é muito importante. Explique a situação, passe para ele que está tendo uma movimentação mensal de dinheiro, mas que não tem a renda comprovada. Porque aí vocês juntos vão achar uma solução para dar segurança, dar uma cobertura para essas transações. Que acontece muito, a gente tem muita situação de a pessoa física acha que não está obrigada a declarar, está tendo movimentação que a Receita está rastreando. Toda movimentação bancária hoje, a Receita Federal ela tem lá na base de dados dela. Bancárias, Detran, Registro de Imóveis, tudo está sendo informado à Receita. Então, às vezes a pessoa acha que não precisa declarar, mas precisa, principalmente movimentação bancária mensal. Procure o contador que ele consegue, junto com você, criar essa cobertura, você vai pagar ali o imposto necessário e vai lhe dar segurança para essa movimentação que você está tendo, mesmo que informal, tá certo? Nós temos uma pergunta também bem interessante. É uma pergunta aqui do seguinte, que o cliente ele comprou um imóvel, ok? Ele comprou um imóvel e nesse imóvel ele pagou uma parte à vista e uma parte financiada, tá ok, Léo? Nessa situação, como é que ele deve declarar o imposto de renda dele? A forma mais correta de fazer essa informação, Emílio, é ele declarar o imóvel, que existem duas formas. Ele pode, a que eu vejo mais correta é informar o valor total do bem na declaração de bens, 200 mil, e na pasta de dívidas e ônus, informar a dívida com o banco, que aí a Receita Federal ela faz a balança, faz a contrapartida. Outra forma de você declarar é você declarar só na declaração de bens o valor que você deu de entrada e todo ano ir evoluindo em cima do que você pagou, tá certo? Então, a Receita Federal, ela aceita essas duas situações. Eu sempre opto por colocar o valor total do bem e colocar a dívida na pasta de dívidas. Nós temos também uma situação que é ganho de capital, tá certo? Eu queria que Léo falasse um pouco mais sobre esse detalhe de ganho de capital. A questão do ganho de capital, primeiro assim que a gente está tratando aqui de situações imobiliárias, mas ele não é só sobre imóveis, tá certo? É qualquer tipo de ganho de capital, pode ser bem imóvel, bens imóveis, bens móveis, aplicações financeiras, qualquer ganho de capital, pode ser até em um veículo, um exemplo, é muito difícil. Mas a Receita, ela tributa em 15% toda operação, toda transação que se ofira um ganho, um lucro. Então, os 15% não são sobre o valor da venda, eles são calculados sobre a operação. A diferença entre o valor de aquisição com o valor da venda,
tá certo? Aí se gera o lucro de 15%. Logicamente tem algumas situações que a gente vai tratar mais na frente, mas a regra é essa, é 15% sobre o ganho. Um exemplo, o imóvel foi adquirido por 200 mil, foi vendido por 300. Você vai pagar 15% sobre 100 mil. Outro detalhe, o imposto não é pago na declaração agora não. Ele é pago no último dia do mês após a transação. Se a transação, exemplo, se deu no mês de agosto e você auferir o lucro de 100 mil, você deve 15%. Tem que ser pago no último dia de setembro. É no mês seguinte a operação, não é agora no imposto não. Nós vamos falar agora justamente sobre dicas de como você ter isenção, ok? Ou descontos no imposto de renda. Acreditamos nós que é um fato muito interessante, porque realmente você vai mexer diretamente no seu bolso, tá ok? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela situação de 6 meses na aquisição do imóvel, você vende o teu imóvel e aquele período de 6 meses que você tem para não pagar aquele imposto de renda. Você ser mais claro, aqui a gente entende também só, pessoal, que for um imóvel residencial, tá certo? E eu acho que o Léo também vai pontuar, durante 5 anos você pode ter essa possibilidade, mas o Léo vai destrinchar melhor sobre isso aí. Pronto, aqui como o Emílio está falando, né? Ele está dando algumas dicas de redução de imposto, né? Assim, não é isso? Algumas dicas de redução de imposto. E essa situação, para a Receita Federal, ela é tratada como hipótese de isenção do imposto. O imposto ele de fato zera. Nessa situação onde você é proprietário de um imóvel único, certo? A gente está falando de imóvel residencial, e você realizar a venda dele e no prazo de 180 dias, até 180 dias, você adquirir um novo imóvel residencial, como o Emílio falou, então você fica isento de pagar o imposto sobre o ganho de capital, tá certo? Só enfatizando aí que a gente está falando do imóvel residencial, tá bem? A lei diz o seguinte, é interessante essa pergunta, viu pessoal? Porque assim, a Receita Federal ele tem umas pegadinhas, tá bom? Ele lhe permite algumas coisas, mas também tem alguns critérios para que você possa fazer isso. Então, de forma geral, às vezes você lê uma pergunta, não interpreta, aí vai aquela situação que eu falei anteriormente. Você procurar um contador para que ele realmente possa entender que ele já trabalha com isso no dia a dia. Tem um detalhe que é o seguinte, que a lei diz que imóveis até 440 mil, tá certo? Se você comprar, no caso, se você vender esse imóvel, você não vai pagar imposto de renda, né, Léo? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para que a pessoa fique mais atenta. Pronto, essa venda de até 440 mil de um imóvel, ele também pode alcançar a isenção, tá certo? Desde que ela tenha ocorrido seja imóvel único e que ela seja realizada, né, essa operação tem que ser realizada uma vez a cada 5 anos. Porque o que é que a Receita entende? Se você ficar nessa operação, adquire, compra outro, isenta até 440 mil nessa rotina, aí você está fazendo comércio de imóveis. Aí essa situação é tributada. Mas você, na operação de até 440 mil, imóvel único, que se considera aquele imóvel residencial, e você tem a situação da nova aquisição também, você fica isento do ganho de capital nessa operação também. Lembrando que é uma vez a cada 5 anos. E tem uma situação também, pessoal, bem interessante, que quanto mais tempo você passa no imóvel, menos imposto você paga, tá bom? Então o Léo também vai explicar, queria que Léo que falasse esse detalhe em relação a isso. Essa situação ela é de fato de redução, ela não é de isenção. Ela até atinge a isenção também. Ela pode atingir a isenção total do imposto. Mas a regra da Receita Federal é de que quanto mais tempo você possui o imóvel, você vai pagar menos imposto em uma eventual operação de venda dele, tá certo? Aí a gente fala de muitos anos. O sistema de apuração do ganho de capital, na hora que é feita essa transação, você vai levar essa operação para um contador e ele vai fazer as informações no sistema da Receita a data de aquisição do imóvel. Aí quando faz essa informação, quanto mais tempo o imóvel for mais antigo,
ele vem gradativamente caindo a tributação, tá certo? Chegando até o ponto de ser isento também, mas é de fato muito antigo. E a última dica, que é bem interessante, Léo, eu queria que você falasse justamente sobre a reforma e ampliação do imóvel. Como é que o cliente pode fazer e, no caso, que realmente ele vai diminuir, né, aquele ganho de capital, então ele vai ter um desconto maior. Você pode explicar também para a gente aqui, Léo. A partir do momento que a pessoa física, ela tem seu imóvel e ela faz alguma reforma ou alguma ampliação, alguma benfeitoria nesse imóvel, se faz necessário que a pessoa guarde essas despesas, essas notas de despesa, porque você pode colocar, agregar esse valor ao valor que tem na declaração do imóvel. Com isso, o bem ele vai se valorizar, né? Para quando houver uma venda, quando for realizar uma venda no futuro, essas benfeitorias elas vão somar ao custo de aquisição do imóvel, desde que esteja tudo documentado direitinho, tá certo? A gente orienta que só informe de valor, de reforma, de ampliação, de fato o que tem de documento. Muita gente faz diferente, bota valores, a Receita às vezes não observa, mas a regra é que tenha a documentação guardada por esses mesmos 5 anos, tá certo? E coloque ali, porque na hora de uma venda, com esse gasto de reforma ou de ampliação, vai diminuir o seu lucro fiscal, tá certo? E, logicamente, o imposto também diminui. Isso é muito importante. O lucro você vai manter. O lucro diminui e o imposto diminui também, tá certo? Nós queremos agradecer novamente ao Léo, né, pela disposição que ele ficou justamente de tirar essas dúvidas com a gente. Lembrando também, pessoal, que nós estamos fazendo algumas perguntas, nós falamos, porque em relação ao imposto de renda é muito vasto e também no ramo imobiliário também é muito vasto. Então nós selecionamos algumas perguntas que vocês nos passaram para que a gente desse esse feedback aí com vocês, tá certo? Então novamente agradecer a Léo, né, que nós trabalhamos aqui na Monte Sinai, diretamente com o Léo. Esse ano vai fazer 10 anos a Monte Sinai Imóveis, então assim, é com alegria que eu lhe agradeço também por todo esse tempo que a gente está essa parceria. Muito obrigado assim, pelo espaço, né, da Monte Sinai Imóveis, na pessoa de Emílio, ter cedido esse espaço para a gente. A gente gosta muito de, sempre que possível, né, poder colaborar aí com as situações. E assim, dizer que de fato nós já estamos aqui, nossa empresa de contabilidade, a gente é a Tenório Soluções Contábeis, a gente já está há muitos anos aqui no mercado, né? E alguém precisar de alguma situação, nos procure, ou procure um contador de confiança sua, mas evitem fazer declaração de imposto de renda, que é o assunto que a gente está tratando aqui, né? Evitem fazer assim, à toa, né? Aleatório, pegue orientação, não tem que ser necessariamente a gente, né? E quero agradecer assim a Emílio, né, que a gente já tem uma parceria de muitos anos, como ele falou, há 23 anos, e é uma empresa muito séria, a Monte Sinai Imóveis, e a gente também é uma empresa que a gente indica a vocês terem a operação, tá certo? Muito obrigado e a gente está à disposição.